A cada ano surgem muitas novas animações, sempre deixando uma ou outra esquecida no tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos relembrar alguns desses filmes. Alguns que se tornaram clássicos e talvez algum que você possa nem conhecer ainda. Caso você não saiba, esses vídeos e muitos outros você encontra no canal principal, Inacreditaus. Esse canal aqui é onde terão todos os compilados para você poder relaxar e curtir um vídeo atrás do outro. Não esquece de se inscrever nos dois canais e deixar o like para apoiar. E bora pro vídeo! O ano é 2002. A Disney junta piratas, espaço, uma história linda de redenção, mas infelizmente acaba esquecendo ela para sempre. Mas se você olhar através desse visual steampunk do desenho, que era uma coisa que não víamos muito ainda, vai encontrar um dos personagens mais humanos das animações naquela época. Gene Hawkins, ou Jimbo, é um protagonista comum. Apenas um jovem querendo seu lugar no mundo, e o fardo dele é muito mais íntimo e silencioso do que muitos personagens da Disney. É o peso que tem que lidar de um pai que foi embora sem olhar para trás. Por trás de toda a rebeldia que demonstra, Jim quer muito mais da vida do que apenas pedaços de ouro e algumas joias. Nesse episódio, vamos desbravar o mapa que não leva apenas ao tesouro escondido de 1000 anos, mas ao encontro de um garoto com seu real valor. Vamos entender por que a jornada até encontrar o ouro, às vezes, é a riqueza mais importante. Hoje no Inacreditaus. Gene Hawkins cresceu com um vazio no peito, um abismo que muitas pessoas infelizmente precisam atravessar, a ausência de uma figura paterna. Quando o pai de Jim o deixou, ele não levou apenas as malas, ele levou a segurança do garoto. A fase rebelde, até um pouco delinquente, e as manobras perigosas que tanto ama, são a forma que ele encontrou para fazer com que fosse enxergado. O Jim se sente sozinho nesse mundo. Podemos sentir no olhar dele o quanto a falta do pai faz com que ele se sinta diminuído, sem tanta esperança de tudo que vem pela frente. Infelizmente, o mundo ao seu redor não faz questão de discordar disso. Até que de repente, algo caindo do céu estava chegando para transformar sua vida para sempre. Uma figura misteriosa acaba se acidentando perto de sua casa e pede para Jim um único favor: manter aquele artefato esquisito em segurança. Ela deixa para o garoto uma grande responsabilidade, na verdade quase uma missão impossível, mas que daria a oportunidade que Jim sempre quis para provar que era muito mais do que pensavam dele. Isso desperta em Jimbo muitas coisas, e uma delas foi se lembrar de todas as aventuras que sonhava viver quando era mais novo. Jim aceita a missão sem pensar 2 vezes, e aquele fardo de manter o objeto longe dos ladrões se torna o presente mais importante de sua vida. Um mapa do planeta do tesouro do lendário Flint. Agora, a missão de sua vida está mais clara que nunca. Encontrar o planeta do tesouro é a única oportunidade de consertar tudo, de dar uma vida melhor para sua mãe, e principalmente de provar para si mesmo que ele não é o erro que todos rotularam. A gente acaba percebendo junto de Jim uma coisa muito importante sobre sua história. O mapa não é um caminho para a riqueza simplesmente, é o caminho para se sentir validado de verdade. Ele precisa ser o tal herói da própria história para parar de se sentir o vilão. Então, eles contratam alguns ajudantes e seguem rumo ao planeta desconhecido. Assim, somos apresentados aos tripulantes e no meio deles conhecemos John Silver. John esconde algo desde o primeiro momento e percebemos que ele é o vilão que procurava roubar o mapa do tesouro. Ele até poderia ser só mais um vilão qualquer, mas ele, por acidente, se torna um mentor para o Jim. Por ser um ciborgue, metade homem, metade máquina, essa dualidade reflete diretamente no personagem e em como ele pensa. Ele oferece ao Jim algo que o pai biológico nunca deu: reconhecimento. Silver vê o brilho nos olhos do garoto, e em vez de apagar, ele incentiva. Sem querer, o pirata sanguinário que faria de tudo para ter o mapa só para si, se torna o porto seguro de Jim. Um parceiro inesperado nessa jornada entre as galáxias. Silver não é o vilão da história de Jim, ele é o pai que o destino ofereceu para consertar tudo que o passado quebrou. A grande virada de Planeta do Tesouro acontece quando Jimbo descobre os planos de Silver e sua tripulação disfarçada. Agora, John Silver tem que escolher entre seguir o plano original, de acabar com todos e ter o tesouro só para os piratas, ou aceitar que se apegou muito ao jovem Jim e tudo mudou. Silver acaba escolhendo não sair do primeiro plano, mas aos poucos, o ouro que buscou sua vida toda vai se tornando irrelevante. Ele passou inúmeros anos sendo um miserável obcecado pelo tesouro de Flint. Ele perdeu partes do corpo e arriscou tudo por esse propósito. Mesmo olhando para o tesouro, Jim percebe o perigo que colocou todos e decide deixar para trás, só pensando agora em como sair daquele planeta. Mas um deslize coloca sua vida em risco. Agora era John Silver que estava de cara com a escolha que mudaria tudo: o sonhado ouro ou a vida de Jim. E ele faz a escolha certa.
Quando ele salva Jim e deixa seu sonho de ouro ser destruído pela explosão do planeta, ele alcança a própria libertação. Ele não perde o tesouro, ele finalmente se livrou do peso de continuar procurando sem parar. O ouro era sua prisão e o Jim, no final, acabou sendo a sua liberdade. Jim Hawkins volta para casa não com tesouro, mas com algo que ninguém pode tirar dele. A certeza de que ele é extraordinário. Ele aprendeu que não precisa de um pai que foi embora para definir quem ele é. Ele assumiu o comando da própria vida e vai poder escolher navegar por onde quiser. Os recentes amigos Silver e Jim, depois de cruzarem juntos o universo e descobrirem que toda lenda pode ter uma história verdadeira por trás, precisam seguir caminhos diferentes. Os dois foram atrás de um tesouro que buscaram a vida toda e acabaram se conhecendo e entendendo o verdadeiro propósito de suas vidas. Planeta do Tesouro é uma lição sobre se curar. É sobre entender que as cicatrizes que a gente carrega não definem o nosso fracasso, mas a nossa força para continuar navegando. Porque, no fim, o maior tesouro de todos é saber quem você é, quando todas as luzes se apagam. Quando pensamos em animações, é normal aparecer sem nomes antes de aparecer o clássico Mamãe Virei um Peixe. Além de ser um filme bem antigo, não é como se fosse um grande sucesso da época. Mas, tirando essa parte nostálgica de um filme com quase 30 anos de idade, analisando mais a fundo, percebemos que essa história não é apenas sobre irmãos que se transformam em peixes e exploram o oceano. É também um ótimo filme de ficção científica. Eu diria que até assustador em alguns pedaços. Os maiores perigos que esse desenho nos mostra são as consequências desastrosas que podemos ter dando inteligência para um animal que nunca deveria tê-la. No episódio de hoje, vamos resgatar um grande trauma dos anos 2000. Vamos analisar como um peixe maligno criou um exército do mal no oceano e como 48 horas são o limite para você poder voltar para casa mais uma vez. Hoje no Inacreditaus. Nossa análise não foca só na jornada assustadora das crianças que cometeram um simples erro e agora precisam sobreviver para encontrar o caminho de casa. Precisamos nos aprofundar também no grande vilão do filme, o Joe. Ele é de uma espécie de peixes conhecida no mundo real, chamada de peixe-piloto. E, mesmo no nosso mundo, essa espécie vive sempre perto de tubarões, consumindo as sobras do que eles comem. Então, aqui podemos imaginar que Joe já anda muito bem acompanhado, para alguém que quer colocar medo por aí, mas isso piora. O antídoto, que já vamos entender sobre, acaba caindo bem na frente de Joe, fazendo ele ganhar a arma mais perigosa que existe no planeta, a consciência humana. Agora, para entender o que esse antídoto faz, vamos voltar um pouco. Fly pensava que teria apenas mais um dia normal com seus pais e sua irmã Stella. Mas tudo muda quando sua tia Anna e seu primo mega inteligente Chuck aparecem de surpresa. Fly não deixa aquilo afetar seus planos e sai para pescar, levando o primo e a irmã juntos, mas só não esperava acabar encontrando o laboratório secreto do professor McCreel. Na mesma hora que o professor aparece, percebemos que ele não bate muito bem, mas não dá para negar que ele é um gênio. Ele consegue inventar uma poção quase mágica que transforma quem a beber em um peixe na mesma hora, podendo apenas voltar a ser humano se você tomar um antídoto que reverte esses efeitos. Isso em até 48 horas, para assim não se tornar um peixe para sempre. Obviamente que essa poção deveria estar bem longe das crianças bagunceiras, mas isso acaba falhando quando o professor se distrai, apresentando o laboratório para o Chuck. Stella acaba tomando a poção. Em um piscar de olhos, ela acaba sendo confundida com um peixe qualquer e sendo arremessada para o mar novamente. Todos então saem às pressas em busca de Stella no oceano, mas tudo acaba virando um desastre e para se salvarem, as crianças acabam tomando a poção mágica também, iniciando assim a jornada delas naquelas águas desconhecidas. Voltando ao nosso vilão Joe, o que choca nessa história é a velocidade que a inteligência humana conseguiu corromper a mente daquele pobre peixe. Assim que Joe acaba entendendo o conceito de ter poder sobre outras pessoas, ele para na mesma hora de agir como um peixe normal e passa a agir como um verdadeiro tirano dos mares, mandando e desmandando. Ele rapidamente não quer mais apenas ser inteligente, ele quer ser o maior de todos. Quer que cada ser vivo daquele oceano saiba que o mar agora tem um líder de verdade. A forma que ele cria seu exército é muito interessante. Ele cria uma hierarquia onde cada um que quiser participar recebe uma ou mais gotas da poção, sendo que a cada gota o peixe pode ficar mais inteligente. Ele acaba escravizando várias espécies inteiras em troca dessas migalhas de intelecto. Joe é o espelho mais sombrio da maior parte da nossa própria história. Alguém que usa o conhecimento não para evoluir seu povo, mas para dominar cada vez mais. O filme estabelece uma regra biológica muito cruel. Você tem 48 horas, depois desse tempo não tem mais volta.
A tensão entre as crianças aumenta porque não é só o corpo que está mudando. Conforme o tempo passa, as crianças começam a esquecer quem elas são, correndo o risco de esquecerem de vez toda a sua história e, claro, o caminho de casa para sempre. A Stella quase se perde cada vez mais virando uma estrela do mar e o Chuck começa a virar um ser medroso e frágil, assim como uma água-viva. É uma corrida desesperada contra o esquecimento. Se eles falharem, não serão apenas humanos presos em corpos de peixe. Eles serão peixes comuns que um dia acharam que eram humanos. É o apagamento completo da existência deles. Uma coisa extremamente interessante no filme é que a poção do Professor McCreel não muda apenas o corpo e pronto. Ela coloca a consciência humana dentro do cérebro de peixe. Ou seja, o cérebro de peixe está funcionando em 1000% da carga que ele deveria para manter a mente daquelas crianças funcionando. Isso explica porque elas começam a esquecer das coisas. É como se aquele cérebro frágil estivesse prestes a queimar. Depois de muita luta e quase serem devorados pelos maiores predadores do oceano, as crianças conseguem encontrar o caminho de casa, mas Joe acaba seguindo elas até lá. Na sua sede insaciável por ser superior e provar para Fly o quanto ele era melhor, ele toma tanto antídoto que acaba não percebendo que está se transformando mais e mais rápido, fazendo com que ele vire um humano quase que completo, mas para o seu azar, ele faz isso ainda embaixo d'água, encarando assim seu merecido fim. Joe morre por excesso de conhecimento. Ele queria tanto o poder dos humanos que esqueceu a biologia básica da forma que estava assumindo. No momento em que ele se torna humano o suficiente para ter pulmões, ele se afoga no próprio elemento. Ele morreu porque sua arrogância foi maior que sua capacidade de entender seus limites. Ele se tornou o que tanto admirava e isso foi o que o matou. No fim, as crianças voltam a ser humanas, mas será que a mente delas saiu intacta? Depois de ter passado por tanta coisa, é muito difícil voltar a ser o que era antes. Mamãe Virei um Peixe nos faz mergulhar no oceano para entender que nada fica fácil quando tentamos ser algo que não somos de verdade. E nos ensina que a inteligência sem sabedoria é apenas a ferramenta de destruição mais poderosa de todas. É impossível falar de animações antigas e não lembrar dessa pérola que a Disney fez e que acabou, infelizmente, sendo um dos últimos filmes 2D da empresa. O que parece ser apenas uma história de cowboys esconde coisas muito interessantes que vale com certeza a pena trazermos por aqui. Como, por exemplo, o vilão do filme que parece apenas um fazendeiro egocêntrico, mas acaba se mostrando um manipulador com habilidades ocultas, que fará de tudo para se vingar de quem zombou da sua música. Nesse vídeo, vamos analisar como Alameda Slim usa seu dom para transformar o gado em sua maior arma e até onde podemos ir para salvar o lugar que nos faz tão bem. Hoje no Inacreditaus. Por mais que seja um grande clássico da Disney, vamos entender um pouco da história para não parecer tão confusa. Entre tantas outras fazendas, a história do filme passa em uma fazenda muito humilde e bem cuidada, a Fazenda Pedaço do Céu. Para os animais que viviam lá, como a Sra. Kello e a Grace e muitos outros, a fazenda ia muito bem. Isso só muda quando a Meg aparece de repente no portão. Meg não é uma vaca normal, ela é muito geniosa, como já dizia seu antigo dono. Isso acaba sendo muito estranho para as outras vacas que já viviam ali, mas nada foi tão diferente quanto ouvir que a Pedaço do Céu estava perto do seu fim. A Sra. Pearl, dona do lugar, não tem dinheiro suficiente para superar as dívidas que tem. Então, em alguns dias, o local inteiro vai ser colocado à venda. Imagina ver o lugar que você mais ama no mundo, de repente não te pertencer mais. Não é a melhor notícia de todas. Então, para evitar que isso aconteça, Meg, que nem morava ali minutos atrás, acaba tendo uma ideia que poderia mudar tudo. Ir para a feira da cidade com todos os outros animais para se exibirem e, quem sabe assim, conseguir dinheiro suficiente para as dívidas. Talvez a característica mais bonita da Meg seja essa. Ela não se importa de entrar em uma batalha por quem acabou de conhecer. Isso não faz tanta diferença quando se olha a situação e é possível ver que é o certo a se fazer. Ela não demora nem um minuto para se colocar na frente do problema. Isso também mostra que quando você se conhece o suficiente para entender até onde consegue ir, talvez você perceba que pode ir muito além do que estava imaginando. Então nosso trio de vacas vai em frente para tentar convencer o cavalo do xerife a conseguir mais tempo, para assim conseguirem se preparar para a feira. O plano quase seguiu como planejado, mas uma oportunidade que poderia mudar tudo de repente apareceu: prender o bandido mais procurado do Velho Oeste. Sim, eu não sei quão inteligentes são as vacas, mas para elas isso fazia muito sentido. E assim começa a jornada delas para caçar e capturar o temível Alameda Slim.
O caminho até lá não é nada fácil. Além de enfrentarem os perigos do campo, nosso trio ainda tem que aguentar um cavalo carente que só quer se provar pro seu ídolo. Lembra quando falamos do cavalo do xerife? Ele se chama Buck e a sua jornada acaba indo por outro caminho. Buck não se contentava em ser apenas o amigo leal do velho xerife Sam. Ele sonhava a todo momento lutar contra os maiores criminosos do Oeste. Ele queria ser o cavalo de alguém que viveria esse clima de ação todo dia. Então, quando ele escuta que Rico, um grande caçador de recompensas, está vindo para a cidade, ele vê sua grande oportunidade ali. Assim que Rico aparece, vemos que ele é um carrancudo, mal-humorado e não monta em qualquer cavalo. Logo, esse desafio de acompanhar Rico para capturar Alameda Slim seria muito mais difícil para o Buck, mas a sorte estava do lado dele. Ele finalmente consegue o que tanto sonhou, agora era só aproveitar essa nova vida junto do seu ídolo, mas não era o que o Rico queria. Para ele, Buck era muito desengonçado. Para a vida que ele levava, precisava ter um cavalo sério ao seu lado. Buck percebe que foi trocado, mas isso não impede ele de continuar. Na cabeça dele, ele precisava então se esforçar 2 vezes mais para ter o respeito do Rico. E ele faz isso atrapalhando as vacas, tentando ele mesmo capturar Alameda Slim. Agora sim, falando desse grande vilão, dá pra perceber que ele não é como qualquer outro. Enquanto outros vão usar armas poderosas para espalhar maldade por aí, Alameda decide usar o poder da sua música. Isso parece muito mais um poder de alguém bonzinho de qualquer filme da Disney, mas a voz do Alameda esconde o quanto ele pode ser assustador às vezes. Alameda Slim aparentemente tinha descoberto algum tipo de magia natural, fazendo com que quando ele cantasse, todas as vacas, quase sem exceção, seriam hipnotizadas até a hora que ele decidisse parar. Assim, ele conseguia fazer o que quisesse com elas. Quando eu disse sem exceção, é porque por algum motivo a Grace não era afetada. Apesar de cantar muito mal, ela dizia que era por conta da sua audição perfeita. Quando descobrimos o plano de Alameda, vemos que ele não passa de um artista frustrado. Ele conta que enfeitiça os gados que vê pela frente para que os fazendeiros que ele odeia fiquem sem as vacas, obrigando eles a vender suas fazendas. Se não bastasse isso, ele mesmo iria comprar cada uma delas. E adivinha por quê? Os fazendeiros que ele conhecia tinham falado que a música dele não prestava. O egoísmo dele era mais importante do que todas as famílias que realmente precisavam daquele gado para sobreviver. Alameda é o exemplo perfeito da pessoa que vai passar por cima de qualquer outra só para conseguir um objetivo mesquinho qualquer. Ao contrário dele, as vacas e os animais da fazenda Pedaço no Céu não querem atrapalhar a vida de ninguém. Elas só querem continuar com o lugar que sempre chamaram de casa. Pode até ser uma fazenda simples, mas era recheada de amor. No final, as vacas conseguem capturar a Alameda, mas Buck chega e estraga o plano que já estava quase finalizado. Ele também não se importava com mais nada, além de provar seu valor pro Rico. Se no começo da história a sorte estava com ele, dessa vez o maior azar de todos apareceu na sua frente. Ele entrega a Alameda para o Rico, mas acaba vendo que Slim e Rico na verdade trabalham juntos. Rico não passa de um bandido disfarçado, contratado apenas para capturar os outros criminosos que podem atrapalhar a Alameda. Isso com certeza destrói o sonho de Buck, mas abre seus olhos para defender quem realmente precisava naquele momento. Ele prova seu real valor quando salva as vacas de serem vendidas e deixa o Rico para trás. Para ele, não bastava ser o cavalo de um caçador, ele queria ser um cavalo bom de verdade. Assim, ele dá a última oportunidade das vacas poderem salvar a Pedaço do Céu. Chegando a tempo, elas conseguem impedir a Alameda de comprar a fazenda e ainda acabam desmascarando ele, levando ele para a cadeia pelo resto de sua vida. O fato é que as vacas salvam a Pedaço do Céu, mas o mundo lá fora continua sendo esse leilão desenfreado que sempre foi, tirando a oportunidade de alguns e favorecendo outros. Nem que a vaca tussa nos ensina que às vezes a única forma de resistir às mudanças opressoras que aparecem no nosso dia a dia é deixando de chorar e indo atrás de como conquistar tudo aquilo que realmente merecemos. Em 1999, a Warner Bros. Lançou uma animação que trazia uma grande pergunta. A nossa natureza dita realmente o nosso destino? O Gigante de Aço pode não ser o filme mais visto de sua época, mas com o passar do tempo, a história poderosa de amizade entre um robô e um garoto em meio ao terror das bombas atômicas passou a ser um grande clássico das animações. Esse filme com certeza se provou ser uma daquelas obras raras que não foram feitas para aquele momento, mas para ficarem para a eternidade. Se você nunca assistiu, pode ter certeza que vamos mergulhar em um dos desenhos mais sombrios da época, nos mostrando desde um policial envenenando uma criança até um submarino carregado com uma bomba atômica. Porém, se deixarmos esses detalhes bizarros de lado, podemos encontrar uma história poderosa sobre redenção e sacrifício.
Nesse episódio, vamos entender por que, às vezes, é necessário um ser feito de aço aparecer na Terra para ensinar à humanidade o que significa ter coração. Hoje no Inacreditados. Outubro de 1957. Os Estados Unidos estão mergulhados no medo comunista e no pânico de um ataque nuclear. Em meio a esse cenário caótico, onde você não sabia o que poderia acontecer, algo muito mais complexo do que qualquer bomba cai do céu e vai parar na pequena cidade de Rockwell. À primeira vista, nos deparamos com um ser robótico gigante e assustador, que faria qualquer nação começar uma guerra ali mesmo. Mas esse alienígena de ferro não é bem o que pensamos. Para entender mais, precisamos começar conhecendo o nosso pequeno protagonista. Hogarth é um menino sonhador com uma vida simples na pequena cidade de Rockwell. Logo no começo, vemos ele indo ver sua mãe no trabalho, e assim entendemos uma coisa bem importante. A mãe de Hogue, Annie, não deixa ele ter nenhum bicho de estimação. Isso faz muito mais sentido quando vemos que ele é filho único, não tem a figura paterna e também não tem amigos. Hogarth, mesmo na sua solidão, não se deixa abalar com isso. É uma criança feliz e muito inteligente. Essa mesma inteligência leva ele a conhecer o amigo mais precioso que teria em sua vida. Em uma noite qualquer, tudo parecia normal. Annie trabalhava até mais tarde, Hugh estava sozinho em casa, nada fora do comum. Mas um problema repentino na antena da TV mudaria sua vida para sempre. Ao sair para fora de casa para tentar consertar o problema, Hogarth percebe que aquela noite esconde algo mais. Ele então se prepara e decide seguir aquele misterioso rastro. Ao chegar no ponto final, acredita ter encontrado apenas uma estação de energia, mas alguma coisa havia encontrado ele também. Não é todo dia que você se depara com um robô gigante de ferro, mas o Hogarth fez o que qualquer um de nós faria. Saiu correndo sem olhar para trás. Quando ele percebe que não está em perigo, decide se acalmar e voltar no dia seguinte para tentar um outro contato com aquela coisa. E assim, mesmo de uma maneira desengonçada, eles começam ali uma linda amizade. Do outro lado, temos Kent Mansley. Não foi apenas Hogarth que acabou encontrando rastros do robô. Kent havia escutado rumores na região de que moradores haviam se deparado com algo muito estranho por ali. Então Kent, saindo do governo, estava ali para entender o que era e, se preciso, acabar com o que estava gerando esses tumultos. Kent é a personificação do governo dos anos 50. Ele é um vilão movido pela insegurança e pelo complexo de inferioridade. Ele representa o sistema que, em nome da tal proteção nacional, está disposto a causar exatamente a destruição que tanto tem medo. Hogarth conquista finalmente o que tanto queria, um amigo, mas um amigo bem diferente. Ele percebe que o robô não sabe se comunicar, então Hogue começa a ensinar o que sabia. Ele mostra os quadrinhos do Superman ensinando o certo e como proteger as pessoas, porque para ele, aquilo era um ótimo exemplo de bondade. O robô pode até ter caído por acidente, mas conseguimos perceber que ele não era mau, só precisava ser ensinado. Isso nos faz perceber que o verdadeiro vilão do filme não é esse gigante que veio das estrelas, mas o medo do desconhecido. Temos também na história Dean McCoppin. Dean vive isolado em um ferro velho, transformando tudo ali em arte. Como ele mesmo diz no filme, ele é um defensor dos pirados. Ele conhece Hogarth na cafeteria onde sua mãe trabalhava. Então, quando é preciso de um lugar seguro para manter o robô, ele demora, mas acaba aceitando o fardo e ajuda Hogarth e o gigante. O ferro velho dele é o único lugar onde o gigante poderia estar seguro, porque é um refúgio daquela sociedade que estava prestes a explodir a qualquer minuto. Literalmente. Mansley é o único personagem que nunca muda ali. Enquanto o gigante evolui para aprender a sentir empatia, proteger a vida e entender a arte, o humano, no caso Kent, regride, tornando-se cada vez mais frio e cego em suas ordens. Ele faria qualquer coisa para poder dizer que ele mesmo acabou com aquela tal ameaça. Porém, ele não percebe que o gigante não é um invasor, ele é um espelho da sociedade. Se você o aborda com curiosidade, igual o Hogarth fez, ele reage como uma criança gigante e amável. Mas se você o ataca por medo, ele pode responder à altura. A paranoia nuclear cega as pessoas para a realidade de que o mal não reside na tecnologia, mas na intenção de quem aperta o gatilho. O gigante reflete exatamente a energia que a humanidade projeta nele. Se o gigante é a página em branco, Hogarth é o escritor. Hogarth é o arquétipo da curiosidade infantil que ainda não foi envenenada pelo medo adulto. A cena do cervo é com certeza o momento mais profundo desse filme. Hogarth não ensina o gigante a lutar, ele ensina o conceito de mortalidade. Explicar que almas não morrem do jeito que ele faz para uma máquina que só entende a lógica de ligado ou desligado é o que dá a ela o direito de ter uma. A cena que mostra o sonho do gigante de ferro é a mais legal porque abre muitas teorias. Primeiro, como o robô faz para sonhar?
Ele realmente tem algo na cabeça dele que imita um pouco o cérebro humano? Quando aparece o exército de robôs no seu sonho, aparentemente aquilo é mais uma lembrança de algo. Vemos que, pelo visto, de onde ele veio tem muitos iguais a ele. Poderia eles terem surgido de uma origem igual à dos humanos? É uma boa pergunta. Antes do sonho finalizar, vemos um planeta explodindo. Isso faz a gente pensar que os outros robôs realmente eram destruidores de planetas. Seria muito bom ter tudo isso mais esclarecido em uma parte 2 do filme, mas o fracasso nas bilheterias não deixou isso acontecer. O que sabemos é que esse robô não é igual aos outros, porque ele sofreu um curto-circuito ao bater com a cabeça. Vemos até o grande amassado que ele tem. Mas o impacto não quebrou a arma que ele deveria ser. Ele a consertou, dando a ela o benefício de poder resetar sua personalidade. Mesmo assim, quando o robô aprende o quanto as armas são ruins, ele prepara para se defender a qualquer ameaça. Kent já estava se passando por lunático para os parceiros do governo, porque ele não conseguia provar a existência do robô. Durante a história toda, ele faz de tudo para encontrar o gigante, e com tudo, quero dizer tudo mesmo. Desde invadir a casa do Rogue para saber onde o gigante estaria, até envenená-lo para não deixar ele escapar. Quando ele está prestes a se cansar, ele finalmente consegue provar que o robô existe, e ele não era maluco. Mas o medo toma suas ações. Ele decide atacar o robô com tudo que o governo tem. A luta interna do gigante toda vez que ele vê uma arma de fogo é angustiante. O sistema dele luta contra sua nova consciência. Quando ele é ameaçado daquela forma, ele tenta, mas o sistema prioriza a sua sobrevivência. Descobrimos que ele não possui uma defesa simples ou algo assim, mas aparentemente nada pode derrotá-lo. Ele só consegue voltar ao normal quando Hugh se sacrifica para chamar a atenção do amigo, trazendo o gigante para o seu estado amigável de novo. Mas, infelizmente, esse não seria o único sacrifício. Kent, em um ato de loucura, autoriza o lançamento de um míssil nuclear sobre si mesmo apenas para atingir o gigante, colocando em perigo a cidade toda. Mansley é a prova de que a falta de humanidade não está no metal, mas no fanatismo que ele possui. Chegamos ao clímax do filme, sem dúvida, um momento que quebrou corações ao redor do mundo. Um míssil atômico está a caminho de Rockwell. A cidade vai ser aniquilada. O gigante não pensa duas vezes e voa em direção ao míssil. Ele lembra dos quadrinhos de Hogarth. Ele não quer ser um monstro alienígena, ele quer ser o herói. Ao fechar os olhos e dizer Superman, ele realiza o seu maior ato de livre-arbítrio. Ele aceita o seu fim para salvar os mesmos humanos que tentaram destruí-lo. O Gigante de Ferro não é sobre o medo da guerra, é sobre o poder da escolha. Ele nos ensina que a cura para a paranoia não é construir muros mais altos ou armas mais rápidas, mas a capacidade de enxergar o mundo através da empatia e fazer sua parte para salvá-lo. A nossa natureza pode ditar o nosso instinto, mas a nossa alma dita o nosso destino. Hogarth salva o seu mundo não porque encontrou uma arma, mas porque encontrou um amigo de ferro e dividiu sua humanidade com ele. No final, a pergunta que fica é: se um gigante de aço alienígena pode escolher ser bom, o que impede nós, humanos, de sermos melhores? Ter cuidado com o que se deseja é uma das lições mais antigas do mundo, mas nenhuma criança entende o peso disso até bater de frente com a realidade. Em 1951, a Disney trouxe o hoje clássico Alice no País das Maravilhas. À primeira vista, o filme é mais uma história colorida, com personagens bizarramente carismáticos, que parecem terem saídos de uma mente bem criativa. Mas, nesse episódio, vamos entrar nessa toca de coelho para entender o que de fato essa história conta. Vamos entender como a lógica psicodélica do País das Maravilhas se transforma em um estranho pesadelo, provando que um mundo sem limites não é o melhor sinônimo de liberdade, mas sim da loucura. Hoje no Inacreditaus. Alice é um dos retratos mais diferentes sobre a fase do crescimento e o medo de não saber quem você é. Alice começa a história como qualquer criança em uma tarde qualquer. Vemos ela entediada com a rotina, as cobranças e as regras desse mundo onde os adultos mandam em tudo. Ela canta que o seu sonho seria ter um mundo só dela, um lugar onde tudo fosse mágico e inacreditável, onde as flores falassem e os livros tivessem apenas figuras. Até porque, que criança gostaria de um livro chato apenas com palavras sem fim? Mas, para o azar de Alice, o universo estava de ouvidos bem abertos naquela tarde, e daria de presente tudo o que ela pediu, mas, claramente, nada do jeito que ela esperava. Do mais absoluto nada, somos surpreendidos com um coelho apressado, dizendo que não tem mais tempo e que precisava seguir logo. Claro que Alice decide ir atrás dele, começando assim a sua incrível e estranha jornada.
Ao seguir o bicho sem tempo, Alice não pensa duas vezes para entrar naquela toca, e o que parecia normal se transforma em um buraco sem fim. Ela cai sem parar, enquanto tudo que fazia sentido em seu mundo ia ficando para trás. Ela só percebe isso quando chega em terra firme, e quem a recebe é uma maçaneta falante. É muito engraçado como tudo faz sentido quando somos crianças. Quando a maçaneta conta pra Alice que ela não conseguiria passar por ser muito grande, ela não questiona. Pra ela, a solução era a única coisa que importava naquele momento, e ela estava bem em cima da mesa. Alice bebe do pote misterioso e diminui muito mais do que precisava. Depois come do misterioso pequeno baú e cresce muito mais do que imaginava. Como uma das interpretações para esse filme bizarro é a jornada da juventude e do autoconhecimento, essa cena bizarra poderia significar o quanto nosso corpo vai mudando conforme crescemos e deixamos a infância para trás. Talvez isso explicaria o porquê desse imenso incômodo de Alice de não conseguir se manter do jeito que sempre foi. Porém, ela finalmente consegue passar dali, e o filme só fica mais bizarro. Antes de se perder na longa floresta que esperava por Alice, ela se depara com uma das cenas mais estranhas do filme: animais marinhos dançando e fazendo o possível para se manterem secos. De acordo com a música que eles cantam, que pra mim é uma das melhores inclusive, isso estaria nos mostrando a importância de sempre estarmos alegres, mesmo com preocupações, superando qualquer adversidade com um sorriso no rosto, nunca ficando parados no tempo. É uma mensagem bem bonita, afinal, eu gosto dessa parte. Seguindo com a longa viagem, Alice finalmente chega na floresta, e lá é onde conheceria a maior parte de toda essa bizarrice. E isso, por si só, pode significar que a floresta é o desconhecido, e os personagens são os diversos problemas que teremos que enfrentar? Isso eu não sei, mas não deixa de fazer sentido. Seguindo tentando encontrar o coelho, Alice se depara com os gêmeos Tweedledee e Tweedledum. Eles só aparecem na história para contar uma história muito aleatória sobre uma foca e um carpinteiro que, aparentemente juntas, enganam filhotes de ostras só para poderem comer cada um deles. Apesar de aleatória, a história fala sobre não confiar em estranhos e tomar muito cuidado com as consequências da curiosidade, que era justamente o que havia levado Alice para aquele mundo. Ela não parece se importar tanto com a história e segue em frente, não esperando para ouvir mais histórias bizarras dos irmãos. Ainda bem. Alice até consegue encontrar o coelho dessa vez, em uma casa perdida no meio da floresta, mas aparentemente ela esqueceu que os biscoitos fariam ela crescer sem parar, e acabou assustando o coelho, precisando assim continuar floresta dentro para tentar entender tudo aquilo. Essa cena é a primeira vez que vemos algo da mágica e sombria floresta que vai diretamente contra Alice. Algumas flores começam a cantar e conversar, surpreendendo a Alice por isso. O curioso é que só essas flores específicas falavam pelo visto, porque são as únicas que aparecem nessa gigante floresta, mas de boazinhas só a cara. Elas logo chutam Alice dali, dizendo que ela era uma erva daninha. Isso estaria deixando claro quanto o homem faz mal para a natureza ou algo assim? Pode até ser, mas elas realmente expulsam Alice, fazendo ela seguir seu caminho. Assim, chegamos no personagem mais misterioso de todos, ou pelo menos um deles, a lagarta. O diálogo entre eles não é dos maiores, mas deixaria Alice para sempre com aquela questão que a lagarta tanto repetia: quem é você? A lagarta faz várias perguntas para Alice, nenhuma delas é respondida. Ela poderia ser o espelho da sua mente tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Poderia ser a representação da sua crise existencial, lutando para compreender o mundo dos adultos. Ela tenta explicar que mudou de tamanho tantas vezes naquele dia que a sua mente está confusa, mas a lagarta se vai embora, restando para Alice uma companhia mais confusa ainda. O gato mestre é de longe o personagem mais icônico e sensato, talvez. Ele é a única criatura da floresta que não tenta impor regras para Alice. Quando ele solta o maior spoiler do filme dizendo "todos somos loucos por aqui", ele realmente não está brincando. Ele não ajuda Alice a escapar, mas empurra ela diretamente pro abismo, mostrando que a única forma de sobreviver ali é aceitando a falta de sentido. Ele pode representar aquela parte da nossa cabeça que desiste de procurar sentido na vida e simplesmente senta para rir de todo o caos. Mas e se o tempo parasse de fazer sentido? É justamente o que é mostrado com o Chapeleiro Maluco e a Lebre. Enquanto tudo na selva parece uma bagunça sem fim, lá estavam eles, felizes conversando sobre tudo, menos sobre algo que faça sentido. Isso é o que tanto atrai a Alice, porque eles seriam a representação do imaginário infantil, mostrando que nada precisa realmente ser entendido, quando o que importa é estar feliz com uma boa companhia. Enquanto o tempo corre para uns, para outros ele é só um obstáculo, a qual não se deve dar tanta importância, principalmente na infância, onde a coisa mais importante deveria realmente ser brincar até cansar.
Mas, se o chapeleiro maluco representa a falta de regras desse mundo doido, a rainha de copas representa o perigo do poder nas mãos erradas. A rainha é uma criança gigante no corpo de adulto, que manda cortar a cabeça de qualquer um pelo menor motivo possível. A rainha mostra pra Alice o destino final de um mundo sem limites. Ela quer controlar cada centímetro do que acontece no seu reino. Ela mostra pra gente aquela figura que nunca aprendeu a ouvir um não na infância, e cresceu achando que o mundo inteiro deve se dobrar para atender seus pedidos. Perto dela, Alice percebe que a falta de lógica não é apenas confusa, mas pode chegar a ser violenta e até letal. No final, quando o julgamento da rainha vira uma grande perseguição e o mundo de cartas começa a desmoronar sobre a sua cabeça, Alice começa a gritar para si mesma para acordar. O País das Maravilhas deixa de ser uma fuga divertida e se torna uma prisão sufocante. Mas, felizmente, ela acorda no colo da sua irmã com seu gato ao seu lado, de volta ao jardim calmo e seguro da sua casa. Alice no País das Maravilhas nos deixa uma lição atemporal sobre o amadurecimento. Fugir das responsabilidades e das regras do mundo real parece o plano perfeito quando a gente tá entediado. Mas entender as regras do nosso mundo e o porquê delas serem tão necessárias são as únicas ferramentas que impedem a nossa mente de flutuar no vazio do absurdo. Alice voltou do seu sonho com uma identidade transformada. Ela aprendeu a valorizar o sentido das coisas, descobrindo que o mundo dos adultos pode não fazer o menor sentido às vezes, e nem ser o mais legal. Mas que a verdadeira coragem mora em manter a sua cabeça no lugar, quando tudo ao redor parece enlouquecer. Muito obrigado se assistiu até aqui, e já que chegou aqui, confere se deixou o like e se inscreveu para ajudar o canal a continuar crescendo. Assim, eu sempre posso trazer conteúdos melhores para vocês. Também comenta aí embaixo o desenho que você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau!